verdes. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Nosso grupo tem como tema a gestão de operações verdes. Dentro desse macro tema, buscamos avaliar o desenvolvimento de produtos essencialmente ecológicos a partir de conceitos de ecodesign, referindo-se a produtos e embalagens, produção mais limpa, distribuição e logística reversa. O trabalho foi basicamente dividido em 6 grandes tópicos, sendo eles o primeiro, a introdução. Aqui vamos explanar um pouco sobre o que motiva a adesão da gestão de operações verdes em grandes empresas e a importância do tema para a sociedade e o meio ambiente. Em seguida, falaremos sobre os objetivos do trabalho, onde vamos mostrar quais são os objetivos do trabalho, bem como iremos introduzir alguns conceitos novos, que serão amplamente abordados durante a apresentação do trabalho. Esses conceitos são basicamente a produção mais limpa, o PIL, ecodesign e logística reversa, dando uma explicação mais aprofundada sobre o conceito de cada um, ou seja, um overview sobre cada tema e a aplicação no mundo corporativo. No item 3, iremos falar do estudo de caso realizado com a empresa Leandro Castro. Aqui, dando um pequeno spoiler, é uma microempresa de um dos alunos do grupo, voltada para o ramo da moda. Em seguida, vamos exemplificar e apresentar outras empresas que possuem iniciativas com produtos essencialmente ecológicos, para poder contrapor com o estudo de caso realizado e mostrar um pouco mais da diversidade do tema. Por fim, as considerações finais do grupo, ou seja, a conclusão do trabalho e as referências bibliográficas utilizadas. Bom, então vamos iniciar pela introdução. Acredito que, para a gente poder falar sobre gestão de operações verdes, precisaremos, primeiramente, falar sobre sustentabilidade. E antes, precisaremos necessariamente saber o que é sustentabilidade. De acordo com o dicionário, sustentabilidade é a característica ou condição do que é sustentável. Ou seja, sustentabilidade é uma característica de um processo, um sistema, que permite a permanência por um determinado prazo. Pensando no uso de recursos naturais, podemos utilizar o conceito de sustentabilidade para realizar a satisfação das necessidades presentes, não podendo comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Ou seja, pensando nesse sentido de interação, sustentabilidade é a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Logo, sabemos que o conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podendo dizer que este conceito tem a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente ligada a atividades e ações que visam suprir as necessidades dos seres humanos, por meio do desenvolvimento material e econômico, sem causar danos ao meio ambiente. Os recursos naturais são utilizados com consciência, garantindo que as gerações futuras os tenham, sem que as atuais precisem abrir mão delas. Nos últimos anos, temos uma preocupação mundial em torno de estudos e tecnologias que olhem para o meio ambiente. Tendo todo esse contexto, existem diversos temas de estudo voltado para a gestão de operações do processo de produção. No trabalho, iremos abordar especificamente as questões sobre o ecodesign, produção mais limpa e logística reversa. Esse trabalho, conforme já explicado anteriormente, busca não somente descrever e analisar os casos sob a ótica da gestão de operações na geração de produtos essencialmente ecológicos, mas busca também demonstrar a aplicabilidade desses conceitos nos mais diversos processos de produção e demonstrar, através de exemplos, a importância de um processo de produção mais consciente e sustentável. Começando então com o ecodesign, temos uma citação de Manzini e Vezzoli,
que diz que é um modelo de projeto orientado por critérios ecológicos. O termo apresenta-se, portanto, como a expressão que sintetiza um vasto conjunto de atividades projetuais que tendem a enfrentar os temas propostos pela questão ambiental, partindo do ponto inicial, isso é, do redesenho dos próprios produtos. No site do Ministério do Meio Ambiente, temos uma explicação de ecodesign que diz que o objetivo principal é projetar ambientes, desenvolver produtos e executar serviços que de alguma maneira irão reduzir o uso de recursos não renováveis ou ainda minimizar o impacto ambiental dos mesmos durante seu ciclo de vida. Isso significa reduzir a geração de resíduos e economizar custos de disposição final. Em 2003, Elizabeth Placzek entregou sua tese de mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela estudou metodologias de ecodesign para o desenvolvimento de produtos sustentáveis e, no meio do seu texto, ela faz um quadro comparativo entre algumas das metodologias mais usadas até a data do seu trabalho. Todas as metodologias contemplam etapas em comum, como, por exemplo, o levantamento das necessidades dos usuários, porém, frequentemente, as necessidades vão além da vida útil do produto. E aí seria necessário incluir as variáveis de desenvolvimento sustentável nesses métodos. Abramovitz tem uma proposta simples em 3 etapas, começando pelo planejamento, a fase analítica e a fase de desenvolvimento. Ele não contempla os conceitos do desenvolvimento sustentável na sua proposta. Já o Black tem uma proposta mais completa que o anterior. Ele inclui o planejamento de mercado, um planejamento de consumo e manutenção, além de desmembrar um pouco mais as etapas que são coincidentes com o autor anterior. Ele distingue o estudo de viabilidade, um projeto preliminar, um projeto detalhado, revisão e testes. O Black contempla alguns aspectos do desenvolvimento sustentável, né, como a simplificação e redução de materiais e subsistemas. Baxter, embora não contemple os conceitos de desenvolvimento sustentável, ele é o primeiro a explicitar a identificação de uma necessidade. E aí, nesse caso, ele está falando de uma necessidade do consumidor. A sua proposta é um pouco semelhante com a de Black. Ele também tem uma visão mercadológica, né? Ele tem uma análise de concorrência e o que ele vai chamar de análise de oportunidade, né? Ele está identificando tendências de mercado. Já o Bittencourt descreve uma metodologia para reprojetos de produtos atuais, ao invés de criar novos produtos visando os valores de sustentabilidade. A sua metodologia se assemelha bastante àquelas etapas iniciais de design thinking, né? Ele tem as etapas de reprojeto informacional, reprojeto conceitual, reprojeto preliminar, reprojeto detalhado, e aí lá no fim ele vai ter uma documentação desse reprojeto. Ele lembra bastante aquela ideação, né, do design thinking, né, sentir a dor do cliente para entender o que precisa ser implementado, o que precisa ser corrigido. Bonfim também tem uma proposta de poucas etapas, começando pela criação do produto, depois detalhando o processo de produção e, por fim, tratando da utilização do produto e satisfação das necessidades. Porém, diferentemente do Abramovitz, que também tinha uma proposta simples, o Bonfim sugere alguns aspectos do desenvolvimento sustentável, como o reaproveitamento de partes ou do todo e a reciclagem da matéria-prima antes da sua disposição final. Onde o Black falava do planejamento, do consumo e manutenção, o Bonfim fala da utilização do produto e satisfação das necessidades. Ambos estão falando de avaliar se as necessidades implícitas ou explícitas do consumidor são atendidas. Em consequência disso, ambos são induzidos a um pós-atendimento, já no planejamento, já no design, né, do seu produto.
Bom CIEP expressa preocupações com o processo de criação, porém ele não contempla os conceitos do desenvolvimento sustentável na sua metodologia. Em sua proposta, podemos ver como ele se preocupa em tornar disponível uma grande variedade de alternativas para o desenvolvimento. Já na primeira etapa, ele vem com a problematização, já é seguida de uma análise, depois vem a definição do problema, um anteprojeto com geração de alternativas, e aí, finalmente, a geração do produto. E, na sequência, mais uma análise final da solução. Rosenberg tem uma visão mais operacional da atividade de design. É como se fosse um conjunto de processos menores. Ele parte de uma definição do problema, e então ele define quais são os valores do método, né? Qual é a síntese desse problema, para poder, enfim, fazer uma análise racional dessa sequência que foi criada, né, desse sistema que foi criado. E aí, por fim, ele torna possível um planejamento racional das ações. Em sua proposta, podemos ver a preocupação com os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, mas ele não descreve exatamente como desenvolver os produtos visando a sustentabilidade. Em seu trabalho, Placzek discursa sobre a importância de adotar uma metodologia que seja conveniente para o tipo de projeto que se pretende trabalhar, pois toda operação de desenvolvimento é custosa. Aí vale a pena entender quais que são as etapas indispensáveis para o produto que se pretende desenvolver. E aí dá para fazer uma escolha mais econômica em termos do tempo, de complexidade e de recursos que a metodologia exigirá. Agora, falando sobre a produção mais limpa, o Ministério do Meio Ambiente diz que o conceito de produção mais limpa foi definido como a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva, e aqui eu queria destacar essa palavra, preventiva, integrada aos processos, produtos e serviços com o intuito de aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente. Segundo o periódico da UNEP sobre produção mais limpa, o foco da produção mais limpa é minimizar o impacto ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o descarte do produto. E esse é o principal ponto da produção mais limpa, que ele se preocupa com a gestão ambiental do berço ao túmulo do produto, não apenas no fim de tubo, como ainda é muito utilizado hoje em dia. Como já foi citado, a produção mais limpa ela previne a poluição. Então, ela trabalha na identificação das causas dos problemas ambientais que ocorrem nos processos internos da empresa. Então, os seus benefícios são redução de desperdício, de emissão e de resíduos, reuso de resíduos de processo, reciclagem desses resíduos, a própria redução no consumo de matéria-prima, energia e água. Em relação aos produtos, a gente também tem o uso de material reciclado e diminuição do custo final. Além dos benefícios na produção e nos produtos, a gente também tem benefícios como o aumento da vantagem econômica e competitiva das empresas, a racionalização do uso de insumos, redução dos desperdícios em geral, né? E a promoção e manutenção de boa imagem da empresa, que hoje a parte sustentável ela conta muito no processo de escolha de empresa, né? E agora vamos falar dos níveis de atuação da produção mais limpa. Então, ela tem a parte interna da empresa, que acontece pela eliminação e minimização de resíduos. Aí, o nível 1 é a redução na fonte, que pode ser pela modificação no produto, modificação no processo, e a modificação no processo, ela pode ser por meio de housekeeping, substituição de matérias-primas ou modificação tecnológica. Já o nível 2 é a parte de reciclagem interna, né? Já a parte externa, já fora do processo da empresa, é o reuso de resíduos.
que aí já é o nível 3, que pode ser reciclagem externas e os ciclos biogênicos. Sobre logística reversa, temos a citação de Paulo Alberto Leite, que diz que é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo, através dos canais de distribuição reversa. A logística reversa agrega valor à empresa, não só ambiental, mas também econômico, legal, logístico, de imagem corporativa também, que é muito visado hoje em dia, e entre outros. A logística reversa ela pode ser dividida em 2 tipos de logística, que é a de pós-venda e a de pós-consumo. A de pós-venda é voltada, ela acontece por erros de expedição, produtos consignados, excesso de estoque, giro baixo, produtos sazonais ou defeituosos, recalque de produtos, validade expirada ou danificação em trânsito. Na imagem a gente tem o fluxo da logística de pós-venda, que é a fabricação, né, a matéria-prima, a fabricação, a destinação, varejo e o consumidor. E os produtos de pós-venda, eles são trazidos com a coleta, a distribuição reversa, a seleção e destino, que pode voltar para o fabricante, ou pode voltar para a loja, ou pode ter um reuso, um desmanche ou uma reciclagem industrial, ou pode ir também para mercados secundários depois de um tratamento. Já a logística de pós-consumo, ela pensa já na parte ecológica, na parte da logística verde. Ela traz o conceito de não administrar somente a entrega do produto ao cliente, mas também pensar no retorno desse produto para a natureza. Então, a empresa ela se preocupa em direcionar o produto depois da utilização para ser descartado ou reutilizado de uma forma correta. Então, após o consumidor chegar ao consumidor final, o produto ele pode receber 3 destinos, que é o local seguro de descarte, que são os aterros sanitários e depósitos específicos, um destino não seguro, que é a natureza, que polui o ambiente, ou voltar para a cadeia de distribuição reversa, que é o que acontece nos casos de garrafas de vidro, que acontece com refrigerante, cerveja, que já é até mais comum de visualizar essa questão na rotina atual dos brasileiros. A empresa escolhida para o nosso estudo de caso foi a Leandro Castro, cuja é uma microempresa individual do aluno Leandro Castro, sediada em São Paulo. A marca produz roupas sob medidas em pequena escala a partir de materiais têxteis oriundos de descarte e dispensados pela indústria tradicional. Então, com o viés, né, é uma empresa limpa, né, de sustentabilidade, preza muito por isso. Recentemente a empresa participou da Semana da Moda Sustentável, né, onde apresentou peças de algodão reciclado da vicunha, poliamida biodegradável e uma ecomatéria resultante de um desenvolvimento têxtil exclusivo a partir de fibra de PET descartada, refúgio pela indústria. Aqui está uma imagem, né, do desfile. No início de 2020, a empresa recebeu o convite para apresentar o trabalho desenvolvido nas semanas de Milão e Nova York, né, em espaços destinados a empresas jovens. Então a gente vê um potencial muito grande nessa empresa também. A cadeia produtiva da moda, cujo é o setor a qual a empresa está inserida, é representada a seguir uma visão sinóptica das diferentes fases da cadeia produtiva. Então aqui nessa imagem a gente consegue reparar toda a cadeia produtiva, né? Desde a indústria de fios químicos, fornecedores de serviço, indústrias químicas, indústria têxtil, até a parte de desuso e reciclar. Também tem a parte aqui de
processos têxteis não convencionais, confecção, varejo. Então isso aqui é a representação de toda a cadeia da moda, né? Seguindo a figura esfera de Herret, né? 2008, a Pudi Oratex. Então no próximo slide a gente vai mostrar em qual elo a empresa se situa. Então a gente tem 6 elos aqui da cadeia produtiva, né? O elo A seria a produção da matéria-prima, né? Que na empresa a produção da matéria-prima é feita a partir de reciclagem de garrafas PET. Então aí que começa a cadeia produtiva. Depois por feita a produção da matéria-prima, é feita a fiação, que reporta-se a produção de fios. Feita a fiação, chega na parte de tecelagem. E a partir do elo D começa onde a empresa se situa, né? Que começa no beneficiamento, acabamento. Depois faz toda a parte de confecção. E a parte feita a confecção, ela é responsável também por ir ao mercado, né? Então ela participa em feiras de design, feiras de moda e vendas também em plataforma e-commerce. Então ela está no elo D, E e F. Agora, em relação ao modelo de transformação. A partir do modelo de transformação geral, né, de Slack, Chambers e Johnston, e levando em consideração as características da empresa como um todo, temos o seguinte, né? Então aqui a gente tem os recursos transformados e recursos transformadores, que são os inputs, né, recursos de entrada, então que geram um processo de transformação e que tenha as saídas de produtos e serviços, outputs, né? Isso é um modelo de transformação geral. Então a gente vai definir quais são do nosso estudo de caso. Então agora falando dos inputs e dos recursos transformados, a gente pode separar em materiais, informações e consumidores, pessoas, né? Os materiais, matéria-prima, têxtil, fios, linha para costura, tecido de reuso, né? O lixo têxtil que a gente está fazendo, aviamentos, também energia elétrica e conexão com a internet. Então, as informações, recebimento de alguma demanda externa, pedido, participação em evento, encomenda, sazonalidade de algum material, tipo de peça a ser fabricada, informações de tendência de mercado, também uma grande informação, comportamento e consumo, inovações têxteis e outras possibilidades de desenvolvimento, inovação aplicadas ao processo de confecção e design. Então, geralmente o recebimento de informação se dá no ambiente digital, principalmente por redes sociais, o Instagram, que é o forte da empresa, site ou e-mail. Medidas de clientes sobre as medidas também são informações necessárias à confecção de determinado projeto, né? Então, além disso, a gente pode também aos consumidores e pessoas, pedidos de fabricação sob medida ou de replicação de algum modelo de peça, de vestuário já desenvolvido anteriormente, repetição. Os clientes também fornecem informação sobre comportamento e tendência de consumo, né, o que querem no momento, o que poderão desejar vestir ou consumir no futuro próximo. Os clientes também são transformados a partir de uma reeducação nos modos de consumo. Também a gente pode falar dos recursos transformadores, que no caso são as instalações. Estúdio localizado na própria casa do Leandro, né, contendo principalmente 4 máquinas de costura, 2 máquinas de overlock, 4 de costura reta, uma máquina tipo galoneira, um ferro com mesa de passadeira industrial, mesa de cor, entre outros equipamentos, né? Então, os funcionários é o próprio design proprietário, né? Que geralmente confecciona boa parte das peças, desenha até o produto final. E quando necessário, ele também contrata faz a terceirização de 2 costureiros para a realização de peças. Também às vezes fotógrafo precisa, assistente de moda, maquiador, camareiro. O transporte de peças também é realizado junto a transportadores conveniadas com os fornecedores de produtos têxteis. Às vezes também usa motoboy de aplicativo, rap, log.
O processo de transformação é a fabricação de roupas em tiragem limitada e sob medida, mistura de técnicas de costura industrial e manual. O estoque é mínimo, apenas para a matéria-prima adquirida, pois as peças são comercializadas ou entram para acervos de roupas. A qualidade é relacionada especialmente ao feitio das peças de roupa, com observação visual de problemas nos acabamentos, modelagem e superfície têxtil. PCP é sob medida, produção predominante puxada, peças de tiragem limitada. A organização do trabalho, como se trata de uma microempresa individual, o modo é flexível de produção. O layout e o maquinário está disposto no formato de célula e são operados pelo designer proprietário ou costureiros terceirizados. Agora, as saídas, A saída são as peças, sob medida. Geralmente também tem a logística reversa, que havendo algum problema após o início do uso, os produtos voltam por meio de transporte supracitado até o estúdio de confecção. E os canais de distribuição a gente vai falar a seguir também. A partir do conceito de cadeia de suprimentos de Mentzer, podemos ilustrar por este diagrama os participantes da cadeia da Leandro Castro, a montante e a jusante. Os fornecedores iniciais dessa cadeia são os produtos de matéria-prima para a indústria têxtil, como algodão e fibras. Os fornecedores da terceira camada são as indústrias químicas, como por exemplo a Rhodia. Os fornecedores da segunda camada são as empresas de tecelagem que descartam produtos. Os fornecedores de primeira camada são empresas que revendem descarte de tecido. Isso compõe o montante. Já o jusante é composto pelos clientes da primeira camada, que seriam os eventos e desfiles, e o cliente final, que seria o nosso consumidor. Falando um pouco de distribuição, precisamos entender o objetivo da empresa. Este é oferecer pequenas tiragens de peças de vestuário em malha, com formatos utilitários, versáteis e autorais, a usuários que procuram oportunidade de design acessível. Sendo assim, o tipo de canal escolhido para fazer essa divulgação é através do Instagram online e eventos de moda. A exposição no mercado ela é baixa porque ela tem como objetivo peças exclusivas de baixa tiragem e um público-alvo muito específico, pessoas que buscam essas peças voltadas à sustentabilidade. Sendo assim, a empresa não utiliza nenhum tipo de intermédio. Todo contato é feito entre o design e produtor com o cliente final. Dessa forma, não é necessário nenhuma loja. Ela não tem lojas físicas, somente o canal online. Mas ela busca participar de feiras especializadas nesse tipo de produto. Toda a parte de transporte é feita através de empresas de entrega, como por exemplo correio, log, entre outras. Como as peças são feitas sob encomenda, a produção é puxada. Logo, não é necessário manter um estoque, você não tem o custo de armazenagem. Você somente pega a matéria-prima no momento que você vai produzir a peça. Falando um pouco de logística reversa, a empresa possui uma abordagem muito interessante em relação ao tema. Ela possui uma abordagem estratégica em relação à sua gestão ambiental, ou seja, toda a sua proposta de valor se dá através da produção de peças sustentáveis. Toda a matéria-prima utilizada é obtida através do descarte da indústria têxtil, ou seja, retorno de pós-consumo. Sendo assim, ela se torna o elo final da cadeia de suprimentos desse tipo de indústria, dando início a uma nova cadeia de suprimentos. Nessa sessão nós iremos falar sobre outras iniciativas de produtos sustentáveis que usam em seus processos produção mais limpa, ecodesign e logística reversa. Como observam De Martini e alguns outros autores citados ao longo deste trabalho, a variável ambiental se tornou uma fonte estratégica empresarial, se tornando uma verdadeira oportunidade para negócios principalmente pautados no desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Desse modo, houve o aumento de concorrência dentro do próprio mercado sustentável
e a geração de novos padrões de competição devido às alterações climáticas no planeta e às próprias culturas de consumo que podemos observar, mas na contemporaneidade. Para se analisar esses outros casos de iniciativas de produtos essencialmente sustentáveis, nós nos baseamos na representação de desenvolvimento sustentável formulada principalmente por Barbieri e outros autores em 2010, que colocam o tripé da sustentabilidade pautado no pilar social, no pilar econômico e no pilar ambiental. Em algumas das empresas apresentadas a seguir, também se observou uma grande preocupação com o aspecto cultural em que suas produções e processos estão inseridos. Como exemplo de produção mais limpa, a empresa escolhida foi a Revoada, que é do Rio Grande do Sul, e utiliza resíduos de câmeras de pneu que são coletados desde o norte do Paraná até o extremo sul do Rio Grande do Sul, e esses resíduos de câmara de pneu são transformados em bolsas, carteiras e outros acessórios. Esses acessórios são comercializados principalmente como brindes corporativos ou vendidos em lotes para pessoas físicas. Essa mesma empresa também produz jaquetas a partir de guarda-chuvas. Como exemplo de ecodesign, nós temos a Tamanho Tecnologia, que é uma empresa do interior de São Paulo e que atua em parceria com alguns laboratórios da USP e desenvolve várias linhas de trabalho. Uma delas é a produção de produtos a partir de matérias-primas de descarte orgânico e rural que resultam em embalagens ditas sustentáveis pela empresa. Essa empresa também faz trabalhos de logística reversa, né, com a coleta desse material que é reutilizado, e também tem algumas frentes de educação e de formação. Outro exemplo de desenvolvimento de ecodesign é a da Rato Roy, que é uma empresa do sul do país e que produz esse plástico, que é uma patente, né, o Bi-Plastic, que é feito a partir de sacolas plásticas. Então essas sacolas plásticas elas são trabalhadas termicamente, que resultam num laminado que é aplicado para a fabricação de diversos tipos de artefatos, como óculos, bolsas e também carteiras, além de ter aplicação para papelaria e decoração. Como exemplo de logística reversa, nós temos a Retalhar Têxtil, que é uma empresa de São Paulo e que transforma, seja pela repribagem ou reutilização, uniformes profissionais de grandes empresas. Então, o trabalho da Retalhar é mais ou menos o seguinte: eles recolhem os uniformes de empresas e, como esse resíduo é bastante numeroso, a Retalhar ela dá dois tipos de destinos principais. Ou ela faz uma refibragem, que resulta num artefato têxtil de reuso, né? Um refibrado sólido para diversos usos, ou pela reutilização, né, dessas partes para a fabricação de outros tipos de acessórios têxteis, assim. Um exemplo de iniciativa para logística reversa é o Cataqui, que é uma plataforma de aplicativo celular que conecta catadores, né? Os catadores no Brasil eles são responsáveis pela reciclagem, né? Pelo destino de 90% do resíduo sólido produzido pelo país. Então, são agentes bastante importantes nesse processo de logística reversa, né? Que não é necessariamente realizado por empresas, mas são pessoas que estão à frente disso por diversas razões, inclusive
é de se pensar, né, sobre esse tipo de trabalho, que tipo de trabalho é esse e que condição humana que ele demanda, mas o Kataki, ele conecta esses catadores por meio de um aplicativo celular, né, em que a pessoa ou empresa que vai dispensar algum tipo de material contacta os catadores próximos para que eles possam fazer a destinação correta. O que se tem observado recentemente são estratégias de greenwashing em diversas empresas, então é muito importante observar os pilares da sustentabilidade que estão sendo contemplados pela atuação das empresas, e fica neste momento a reflexão do líder indígena e pesquisador universitário Ailton Krenak, de que fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos uma humanidade e nos alimentamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra. Ou seja, às vezes nós somos dissociados da Terra por nós mesmos, né? Então criou-se a Terra e a humanidade. O Ayrton, ele não percebe que exista algo que não seja natureza, porque tudo é natureza. O cosmos é natureza e tudo que se consegue pensar é natureza. Então fica uma reflexão para a atuação dos processos tanto de gerenciamento de operações, quanto os processos mais abrangentes, tanto das empresas, quanto das outras instituições e também das pessoas. O aumento da obsolência e descartabilidade dos produtos, essa tendência de que a responsabilidade de acompanhar o ciclo de vida dos produtos está sobre os olhos das indústrias manufatureiras, tem se refletido nas estratégias das organizações. A atuação da cadeia de suprimentos não se limita mais na simples entrega do produto ao consumidor, mas se estende até o retorno do produto pelo cliente para descarte, recuperação ou até mesmo a remanufatura. A logística reversa, responsável pela reentrada desse material ou produto na cadeia de suprimentos, surge como uma oportunidade para as empresas entenderem que é uma forma de adicionar valor ao serviço e obter a integração da gestão do ciclo de vida do produto, que resultará em um diferencial competitivo. A relação da logística reversa e o ciclo de vida do produto residem na mesma maneira como ocorre o descarte ou reaproveitamento das partes ou componentes do produto ao fim do ciclo de vida do mesmo. O ecodesign, como um conceito que vem ao encontro da logística reversa, que significa pensar o produto desde a sua concepção até a sua disposição final, com materiais, processos de fabricação, transporte, entrega ao cliente e os processos logísticos reversos inerente a esse produto, é o pensar constante em processos ecoeficientes, que visam a eficiência na utilização dos recursos, que buscam produtividade e lucratividade com responsabilidade ambiental. Na produção mais limpa, é de viável aplicação em qualquer empresa, uma vez que ela seja flexível e esteja aberta para novas técnicas de produção, bem como busque práticas sustentáveis, pois, embora a aplicação requeira um alto investimento, o retorno é bastante significativo, visto que, além de aperfeiçoar as suas atividades, diminuir os riscos e aumentar a sua competitividade no mercado, ela ainda vai estar contribuindo diretamente para a melhoria de vida da sociedade e o meio ambiente, reduzindo os custos, aumentando o poder de relacionamento com clientes e fornecedores e passando uma imagem favorável para os mesmos. Agora a seguir as nossas referências bibliográficas. É isso. Obrigado a todos.